a voz do Senhor vosso Deus. Amém? Não é difícil para nós a percepção, se você tem um mínimo conhecimento de leitura bíblica e de Novo Testamento, da fundação da igreja por Cristo Jesus, de perceber que o profeta está falando de Cristo, daquele que viria. Você que conhece como cristão hoje a palavra de Deus e tem a revelação completa na sua mão, então você tem mais conhecimento, você está mais confortável com essas realidades do que os profetas, porque eles profetizavam, mas muitas das vezes eles mesmos não tinham a compreensão daquilo que estavam falando, somente faziam muitas das vezes por obediência a Deus. O profeta Zacarias, ele foi do mesmo período que o profeta Ageu, então o profeta que nós vimos no domingo passado, que ambos chamaram a atenção do povo de Israel, vindo do exílio, para a construção ou reconstrução do templo. Quando o povo voltou do exílio, e provavelmente Zacarias tenha vindo com essa primeira leva, eles somente fizeram um altar para o Deus de Israel, e eles estavam, de certa forma, bastante desanimados, porque o quadro era muito triste. Eles estavam numa condição de exilados e de escravos, de certa forma, e agora estavam voltando. Olhando então a condição da nação, eles estavam muito tristes. Para construir o templo, uma ordem que tinha sido dada logo no início. Estavam muito desanimados. Aí entra o profeta Ageu, que vai chamar a atenção do povo, e que Deus vai mostrar algumas coisas através desse profeta, e também, paralelo a esse profeta, o profeta Zacarias. Ao ensinar aqui para os irmãos sobre esses profetas, agora no 11º, eu tenho crido e entendido a relevância deles e dos escritos deles, exatamente num ponto que eu preciso relembrar você, ele não muda. É um ponto que devemos nele nos basear para poder ler esses profetas e sermos abençoados com a leitura das profecias, tá certo? Esse ponto, ele não sofre a interferência do tempo. Na verdade, o tempo é um amigo. À medida que ele vai passando, vai corroborando com as profecias. E o que seria esse ponto? É o fato de que Deus está envolvido. É isso que os profetas mostram. Deus está envolvido em qualquer parte da existência humana e da existência do universo, e Deus está envolvido em qualquer parte na história individual de cada um de nós e na história coletiva dos seres humanos. Então, isso é algo muito bom que a Bíblia nos ensina a ver, porque quando nós olhamos para cada ser humano, o que você pode concluir com toda certeza a partir das revelações bíblicas é que Deus está vivendo e convivendo diretamente com esse ser. Não tem nada que você esteja fazendo, deixe de fazer ou fará, que não esteja ligado a uma realidade histórica que no final vai se completar e haver nessa completude o entendimento, a compreensão de toda essa. Queira você crer ou não nisso, aceite você isso ou não, é essa mensagem que os profetas passam, de que nós devemos ter todo cuidado, todo temor, toda atenção, porque nosso Deus é um Deus presente em todo momento na existência daquilo que Ele criou e particularmente nessa realidade humana. E na verdade, a história que estamos vivendo é a história de Deus. Já disse isso aqui. E esse é o ponto de tensão para a nossa vida. E surge aqui um questionamento que faço a você. Qual é? Em que história você está inserido? Por que eu estou dizendo isso? Porque há uma tendência que ela é provocada, primeiro momento, por uma realidade de pecado. Então não é uma tendência, é uma condição.
Há uma condição na qual todos os homens estão inseridos por causa da realidade de pecado, sem o perdão e sem a compreensão de Deus. Qual é essa condição? É a condição de morte espiritual, de cegueira espiritual, que se caracteriza, que se evidencia exatamente no comportamento do ser humano egoísta, voltado para si mesmo, achando que a história que ele está vivendo é a história dele. Tipo, eu mando na minha vida, ninguém tem nada com isso, estou sendo bem simples, eu sou dono do meu nariz, tipo essas coisas. Porque na condição de pecador, ele isola todos e Deus, e ele acha que ele é o protagonista. Essa é uma condição do homem no pecado. O outro é uma situação que pode ser provocada por circunstâncias, e da qual nós também, na qual podemos incorrer. Porque houve salvação, houve os olhos, então você não está mais nessa condição de vida egoísta, onde você está vivendo para os seus próprios desejos, para os seus próprios interesses. Você já aprendeu que façamos, devemos fazer as coisas legítimas e tudo é para a glória de Deus, porque Ele colocou as coisas nesses termos. E é isso que eu quero dizer. Deus colocou esse universo maravilhoso, esse mundo maravilhoso, essa terra fica assim maravilhosa, para usufruir dela. Por isso que o ascetismo não é uma linguagem muito legal, muito ligada ao cristianismo, porque nós fomos ensinados a usar das coisas legítimas que Deus criou para nós, desde que você faça o bom uso delas. O pecado deturpou isso. Nesse sentido, então, é o que eu estou falando. Por causa dessas influências, dessas contaminações, como disse na minha palavra inicial nesse culto, nós podemos perder esse senso, essa percepção, esse ponto de tensão, e aí, em momentos, não nos vermos como participantes da história de Deus. Então, mesmo os crentes podem se perder, e os profetas estão aí para nos ajudar a lembrar que a história é a história de Deus, porque era isso que estava acontecendo com Israel. Eles estavam voltando de um exílio, mas quando você lê toda a profecia de Zacarias, e você lê os profetas que estiveram envolvidos com esse período especificamente, todos eles vão ser usados por Deus em alguns momentos para provocar o povo, e Deus vai lembrá-los exatamente disso. Olha, eu mandei para o exílio, mas eu disse que seriam 70 anos. Ora, eu disse que iria acontecer isso, e que vocês passariam isso e aquilo. Ora, eu disse através, por exemplo, do profeta Jeremias, que quando vocês fossem para o exílio, não resistissem ao governo babilônico, que eu prosperaria vocês lá no exílio. E aqueles que creram viram, e aqueles que se rebelaram e foram para o Egito morreram. E sofreram a pobreza. Então Deus disse, tudo que eu falei que eu ia fazer, eu fiz. E agora quando vocês voltam do exílio, eu estou fazendo vocês voltar também baseado no que eu disse, no tempo certo. Eu disse, e o profeta Zacarias diz isso, eu faria vocês retornarem e reconstruiria o templo, que é o que eu estou agora querendo que vocês façam, e nesse templo viria aquele que daria a solução final para o problema do mal, que é a profecia exatamente sobre Jesus Cristo. Então Deus diz assim, até como que disse, numa atitude provocativa, eu não estou fazendo o que disse que ia fazer? Percebam a história, prestem atenção nos profetas, porque eu não tenho me desviado da minha palavra. Esse é o fato. Então essa tensão de perceber que a história que nós estamos inseridos, e esse foi o meu questionamento, que história você está inserido? Você está inserido na história egoísta, numa condição de pecador? Eu estou dizendo para você, você está perdido. A história é a história de Deus. Você precisa se arrepender dos seus pecados e saber que Deus te criou não para o propósito de você viver para você, mas Deus te criou para você viver para Ele. E Ele é muito específico e detalhado no que Ele quer e no que Ele exige de você. Agora, se você como um crente já tem essa compreensão, se você já chegou a essa compreensão pela graça e misericórdia de Deus, diga amém. Então agora o cuidado que precisamos ter é exatamente com o fato de que nessa tensão nós venhamos a nos perder e ficarmos numa condição como ficou o povo ao voltar do exílio, desanimado diante dos problemas e das circunstâncias que tinham que passar pela vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Essa é a tensão que a igreja pode estar vivendo, que você como crente pode estar vivendo, desanimado. Você está vivendo situações e problemas na tua vida que você está desanimado.
E aí o que fazem os profetas? Os profetas vêm e nos ajudam. Essa foi a percepção dos profetas. Deus está fazendo algo. Deus está na história. Deus está presente. E eles nos ajudam então a reunir forças para dizer o seguinte: eu quero participar dessa história de Deus na minha vida e com a minha vida, porque agora me leva para o entrelaçamento, para a trama, para a urdidura desse negócio que Deus tem no mundo. Então os profetas nos ajudam. Não terá significado se nós não entendermos isso. A vida perde sentido, ela vai ficar sem sabor, ela vai ficar sem graça. Agora, contemporâneo do profeta Ageu, o profeta Zacarias foi um profeta, então, da mesma forma, de trabalhar e levar o povo a reconstruir o templo. Essa é a história que nós vimos no domingo passado. O templo estava arruinado, e eles então tinham a ordem de Deus para reconstruir o templo. Havia a profecia de que o Senhor, o renovo, viria neste templo. E foi essa experiência, somente para você lembrar um pouquinho da história. Vou passar um pouco do horário, mas para você lembrar um pouco da história. Quando na reconstrução, no segundo templo, o povo os jovens, aqueles que não viram o primeiro templo, eles estavam somente agarrados às profecias do que significava aquele segundo templo, que viria o Messias dele. Mas os antigos choravam, porque o primeiro templo que eles viram, construído por Salomão, era majestoso, muito ouro, muita riqueza. E esse segundo templo, ele era, em comparação, pobre no seu aspecto físico. Então houve uma diferença de visão e perspectiva. E aí o comportamento foi diferente. Porque uns tinham visto o primeiro templo, choravam. Os outros não, mas tinham a esperança. Então essa é uma realidade muito interessante, é algo muito interessante de se pensar sobre o que estava acontecendo ali naquele momento. Então o que os profetas fazem? Os profetas fazem exatamente nos chamar a atenção para o novo, para a esperança. Se eu posso ilustrar isso de uma forma bem simples para você entender, você já viu o Apocalipse, o primeiro amor, correto? Se tem uma coisa muito gostosa que a gente, crente já de longa data, às vezes gosta de perceber, é quando Jesus Cristo salva, pega um novo convertido, salva, transforma a vida do cara e ele começa nos primeiros momentos de vida cristã. Já parou para perceber? Você fica olhando assim aquela alegria do cara, cheio de esperanças, expectativa, porque é assim. Você que é um crente antigo, me permita, eu não estou sendo irreverente, eu só estou sendo pastor com as suas ovelhas. Você que é cascudo, às vezes está desanimadão, e às vezes você é até usado no seu desânimo, num ato de carnalidade, porque está lá o novo convertido vibrando, porque ele está vendo aquele templo, mas ele sabe o que significa, ele está tendo a experiência dele. Aí você vem e diz para ele assim: mas daqui a um tempo você vai ver algumas coisas na igreja. Você não fala sorrindo como eu falei, né? Quem fala: daqui a um tempo você vai ver algumas coisas na igreja. Vamos ver se você vai continuar animado assim. Nós não somos chamados para nos comportar assim, igreja. Nós somos chamados para viver como os profetas do Senhor. Ok? É isso. É dizer, é assim que eu tenho que continuar a ser. Esse dia eu não sei quem foi que fez a observação, foi na minha família. Acho que foi meu filho. Ele falou: mãe, é um negócio legal que eu fico observando. Acho que foi o Abner, o Heitor, né? Quando acorda. Foi isso, lembrou? Então, ele estava observando os filhos dele e falou: mãe, os caras estão lá, principalmente Heitor, que é o mais novinho. Você, claro, já percebeu isso com seus filhos, se você tem filho pequeno em casa. Esse negócio é fantástico, né? Eu gostava muito de perceber isso. Estão lá, dormindo, né?
onde eu vou mexer primeiro? Ele já sai para a vida com toda a pressão. Como é que você acorda, meu irmão? Você que já está adulto, vai ficar mais um pouquinho, ai, está doendo aqui, levanta querendo voltar para a cama, vai ter que enfrentar o dia, desanimadão, aquele negócio todo, vai devagarinho até pegar. Mas criança não, já viu como é que é? Levantou, acordou, já pulou da cama, vamos que vamos, tem muita novidade pela frente. Esse espírito é que os profetas trabalhavam, eles renovavam no meio do povo de Deus. Esse espírito de renovação. Então, agora olhando especificamente para o profeta Zacarias, esse profeta, como disse, contemporâneo de Ageu, naquela ideia de reconstrução do templo, ele foi o profeta então que também contribuiu para, vamos lá gente, vamos reconstruir o templo porque é a ordem do Senhor, o templo está arruinado. Porém, ele vai um pouco mais além, ele ajudou um pouco mais o povo, não somente na ideia de que precisavam reunir forças para a reconstrução do templo, não somente nesse empenho, mas ele mostrou mais enfaticamente o porquê fazer isso, o objetivo de se fazer isso. E aí ele traz uma mensagem, ele vai pregar alguma coisa para mostrar para o povo como eles deveriam se comportar, e a partir dali ele vai montando a sua profecia, numa expectativa, ou vai montando a sua profecia, vai fazendo a sua profecia, no intuito de não só levar o povo à reconstrução do templo, mas ter uma visão mais de futuro, uma visão, uma perspectiva de algo grandioso, que eles não podiam deixar de perder. Então qual era a mensagem dele? Ele começa dizendo que aquele povo, eles deveriam deixar um pouco pela causa de Deus. Se você prestou atenção nos princípios que eu coloquei inicialmente, eu disse, a história é a história de Deus. Você quer viver bem? Você é crente? Você está na igreja? Viva como corpo. Preste atenção na história de Deus e procure viver assim. E é isso que esse profeta faz. Ele diz assim, verso 6, capítulo 1: contudo as minhas palavras, os meus estatutos, que ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? E eles voltaram e disseram, assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Ele está dizendo o seguinte, preste atenção no que Deus está falando, porque Ele sempre funciona de acordo com o que Ele fala. Então, tanto Deus trata de uma forma compatível com as suas ameaças, quanto Deus também trata de uma forma compatível com as suas promessas. Então, essa que é a realidade. O povo estava precisando deixar de pensar na sua própria realidade e voltar para a realidade daquilo que Deus estava mostrando para eles. E Deus estava dizendo, principalmente disse através do profeta Ageu, vocês estão muito preocupados com vocês, com a casa de vocês, com os interesses de vocês, e vocês estão esquecendo da minha casa, vocês estão esquecendo do meu interesse. Na linguagem do Novo Testamento, o que isso significa? Paulo diz, se você come e bebe, você deve comer e beber para a glória de Deus. E ele diz, não importa o que você faça, você deve fazer tudo para a glória de Deus. Então você tem que estar pensando nessa história. Esse profeta então, Zacarias, ele irá além um pouquinho do que o profeta Ageu, porque ele precisava reafirmar, preste atenção nisso, ou renovar a identidade do povo de Deus como filhos de Deus. Não era ressignificar, não era reinventar, era voltar, era repensar quem nós somos. Porque por causa dessa poluição religiosa que está em volta de nós, ou essa poluição que é acrescida de iniquidades em volta de nós, estava sufocado e desanimado, mas mais do que isso, eles estavam desacreditados, porque eles tinham história, eles sabiam quem foi Moisés, antes disso um Abraão, depois de Moisés um Josué, um Davi, um Daniel, aqueles grandes homens de Deus, eles tinham uma história,
Mas agora eles estavam desacreditados porque estavam vindo de um exílio, pobres, arrasados, e aí esse profeta vai lembrá-los de que eles precisam saber quem eles são e o que Deus está fazendo. Então, versículo 12 do capítulo 2, ele diz assim: então o Senhor herdará Judá como uma porção na terra santa, e ainda escolherá a Jerusalém. Cala-te toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Fica quieto, porque quando vocês estão abrindo a boca, vocês só estão falando coisas que são desânimo e não estão falando a minha palavra. Cala a boca, porque eu já me levantei para fazer o que eu disse que ia fazer. Eu estou trazendo vocês do exílio, eu estou firmando vocês de novo na terra de vocês, e eu estou fazendo uma coisa grandiosa. E foi o que Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então cala a boca, fica quieto. É por isso que muitas das vezes é esse texto na Bíblia, né? Você entra na presença de Deus e fica quieto, porque cuidado com o que você vai falar. É isso que o profeta está dizendo. Quem eles são? Eles são povo de Deus, filhos de Deus, e esse Deus já descreveu tudo o que ele vai fazer. Agora, como foi que Zacarias reviveu essa identidade do povo? Esse é um ponto muito interessante. Ele reviveu a identidade do povo com visões. São 8 visões que ele vai descrever. Por isso que eu falei, quase que seria interessante olhar essas visões, mas não temos esse propósito. Então ele quer fazer o povo ter visões. Ele começa a passar para o povo visões de Deus. Dentro dessas visões, eu quero destacar a 5ª visão, que é exatamente o que está no capítulo 4, que nós lemos no início do culto. Deus começa a falar que está fazendo essa coisa grandiosa. O povo está desanimado, mas Deus está dizendo: eu estou fazendo, não depende de vocês, eu só quero que vocês creiam. E por crerem, vocês se posicionam. Vocês já viram a importância que é dada em martírios, que o crente simplesmente negue a sua fé? Só que ele negue, pronto, nega a Jesus. Quando o Policarpo, 80 e poucos anos, 83 anos de idade, foi levado para Pira, antes disso, todo mundo queria tirá-lo, e os soldados não entendiam, eles diziam: mas nega, só dizer que é morto. É só isso, é só negar isso. E é o contrário do que Deus pede. Deus pede que a gente faça confissão. Deus pede que a gente reafirme as suas promessas, as suas palavras. É só isso também que Ele pede. Que nós reafirmemos aquilo que Ele disse que vai fazer. E com os olhos da fé, nós contemplemos a sua obra. Então ele diz aqui, quando ele tem o profeta, aquela visão do castiçal, e verso 6, respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Deus está dizendo para ele: como é que essas coisas, o profeta, como é que isso tudo vai acontecer, profeta? Essas realidades todas. E Deus diz: essa visão que você está vendo está mostrando que eu sou aquele que estou trabalhando, eu sou aquele que está realizando, eu sou aquele que está fazendo, eu sou aquele que vou levar pelo meu espírito a bom termo tudo que eu disse que vou fazer. Coisa linda. Então a mensagem desses profetas, já estou caminhando para o final. A mensagem desses profetas, ela é sempre atual. Pois essas mensagens dos profetas, e especificamente o profeta Zacarias, elas nos conduzem a um túnel no tempo. O túnel do tempo. No meu tempo de garoto eu via muito o túnel do tempo, gostava muito, não é? E é exatamente isso que eu quero que você pense nesse momento, nesse túnel do tempo, onde você, pelas profecias, você pode ir e vir, você pode saber o princípio das coisas, você pode saber o meio
das coisas e você pode saber o final das coisas. É isso que os profetas estão fazendo por nós, é isso que Zacarias está fazendo com o povo de Deus, amando de Deus. Ele está nessas 8 visões, conduzindo o povo, está levando às vezes o povo a olhar para o passado e ver o que Deus fez, as promessas que Deus fez, algumas realidades que aos olhos dos homens eram impossíveis, mas que depois, quando você vai percorrendo por dentro daquele túnel do tempo, você vai ver que vai ser possível. Há um Moisés, por exemplo, como o faraó vai me ouvir? Depois você percorre aquele túnel e vê um povo sendo liberto, milhões de pessoas saindo daquela condição, porque Deus falou que ia fazer e fez, e agora vem toda aquela realidade se desenrolando. Você caminha por dentro desse túnel com os profetas, ele te leva para dentro dele. Zacarias vai fazer isso com essas visões. Olha o que Deus está fazendo. Agora de repente você se encontra no meio, em algum ponto desse túnel, é a tua história. É você dentro desse túnel do tempo, onde você pode olhar para trás e também você pode olhar para frente. E você pode perceber que houve uma promessa lá atrás de que nasceria semente da mulher, que iria trazer transformação, que iria encerrar a iniquidade, e você olha no seu presente, e o que foi que Jesus fez por você? Não foi exatamente o que está prometido nesse túnel do tempo, de que ele traria pelo seu poder a cessação da iniquidade na sua vida? Por que você ama a Deus? Por que você ama Jesus que você nunca viu? Por que você está disposto a dar a tua vida por Ele se você nunca tocou nele? Por que Ele é o teu maior tesouro? Você está disposto, desde que houver essa necessidade, a abrir mão até da tua própria família, dos teus filhos, mas nunca negá-lo? Por que você faz isso? Olhe no túnel do tempo e você vai ver que Ele prometeu isto no túnel do tempo: porque eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne, eu vou fazer com que o coração de pedra porque todos me conhecerão. Eu não preciso dizer para você, crente, se você é crente, você está batizado com o Espírito Santo, eu não preciso dizer para você: conheça o Senhor. Você conhece Ele, Ele é o teu Pai. Amém? É o túnel do tempo. Então agora eu olho para esse túnel e me vejo nesse momento presente. Eu posso olhar para trás e ver que promessas foram cumpridas. Eu sou testemunha dessas promessas. Mas eu também posso olhar para o futuro. E Zacarias nos ajuda nessas coisas. Então o que nós precisamos? Nós precisamos de histórias. Nós precisamos das histórias de Deus. Nós precisamos das visões de Deus. Eu não tenho muito tempo. De fato, gostaria de fazer um passeio aqui com os irmãos dentro desse túnel, lendo cada realidade que essas visões vão mostrando de passado, presente e futuro. Mas quanto a futuro, o que nós temos nesse livro? Se você olhar, por exemplo, o capítulo 8, não vou falar de passado, vamos lá para o futuro. Capítulo 8. Você vai ver que eles falam de bênçãos prometidas. Deixa eu te dizer uma coisa que aconteceu com Zacarias e que aconteceu com Ageu. Muitas das coisas que eles profetizaram, eles não viram. Num certo momento, ou eu diria que em certo sentido, eles até ficavam um pouco tristes e frustrados, porque eles viram que as coisas que eles profetizavam estavam acontecendo, mas nem tudo acontecia. Por quê? Porque estava no futuro. Então eles olhavam e diziam: bem, ele sabe o que está fazendo, é futuro. Não vai ser agora. Por exemplo, a chegada do próprio Cristo Jesus. Então capítulo 8 tem essa realidade de futuro. Quando você lê, por exemplo, capítulo 9 também, a realidade do castigo das nações, versículo 9 e 10. Aí Deus vai dizer assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre e montado sobre um jumento. Isso te diz alguma coisa? E sobre um jumentinho, filho de jumenta, isso te fala alguma coisa? Isso te lembra alguma coisa que aconteceu na história?
E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Deixa eu te falar uma coisa, por que ele fala de cavalo aqui que ele vai destruir? Quando Israel guerreava e conquistava povos, a gente dá um nó ali quando a gente está lendo que Deus mandava o seguinte: se você conquistou povos, esses povos tinham muitos cavalos, mandava já retar todos os cavalos, ou seja, tornar os cavalos inúteis. Isso dava um nó na nossa cabeça. Por que eles não podiam ficar com os cavalos? Porque Deus estava dizendo o seguinte: vocês não precisam ficar com esses cavalos, porque primeiro que quem ganhou a guerra fui eu. Segundo, cavalo era sinônimo de poder, de conquista. E Deus nunca teve essa intenção de fazer e de permitir que o seu povo tivesse muitos cavalos para conquistar outros povos, porque o que ele queria era: deixe Israel em paz, é o meu povo, eles prosperam aqui, e as outras nações também vão viver em paz. Nunca teve em Israel a intenção de vamos invadir a outra nação, o que acontece aí no mundo sempre. Então Israel não tinha isso, os ensinos que recebiam de Deus, então não precisava de cavalos, eles não precisavam ter essa ideia. Eles viviam dentro daquilo que Deus havia prometido para eles. Isso é muito interessante. Essa profecia, olha a beleza desse versículo 10. Quando no final do verso 10, de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Mas o arco de guerra será destruído. Destruirei os carros de guerra, e de Jerusalém os cavalos. Não vai ser pela força, mas eu vou conquistar o mundo. Por que eu estou falando disso? Por que eu estou falando disso? Pense em missões. Pense naquelas ilhas remotas existentes no mundo, onde tem uma igreja agora, ou talvez pelo fuso horário, em algum outro momento, mas que vai estar adorando o nome de Cristo Jesus. Aonde a igreja não está hoje no mundo, ela vai estar um dia. Aonde ela ainda não chegou hoje, ela vai chegar um dia. Você entende isso? Coisa linda. Então Cristo, ele está falando dessa realidade de futuro, é o futuro da igreja. Do capítulo 10 ao 14, então, Zacarias vai só nos mostrar esse futuro, ele vai nos mostrar essa realidade. Então agora eu concluo com o chamado pé no chão. Pé no chão, o que eu quero chamar de pé no chão? Essa realidade nossa, aquilo que serve para mim e para você. Primeiro, olhe para a história de Deus, veja o que ele está fazendo, entre nela, embarque nessa história em nome de Jesus. Segundo, reunamos forças para permanecer nos caminhos revelados por Deus. O que eu quero dizer com isso? Deus está presente na tua história, Deus está presente na minha história. A minha história de vida é diferente da sua história de vida, mas a sua história de vida e a minha história de vida tem algo em comum. Deus só tem pensamentos de bem para mim e para você, para os seus filhos. Então nós precisamos nos fortalecer, nos ajudar, porque a graça de Deus é sábio para agir de formas as mais variadas, sempre cumprindo o mesmo propósito: levar-nos todos no final a estarmos junto dele. Terceiro, o Espírito de Deus, e só o Espírito de Deus é que pode fazer isso. Então ele nos levou para dentro desse túnel, né? O túnel do tempo. Tudo foi criado por ele e para ele. E para onde eu quero te levar nesse túnel do tempo? É só você ler Apocalipse capítulo 4, que você vai ver que coisa linda, e capítulo 5. Leia esses 2 capítulos que você vai ver o que Deus está fazendo. Quando João chorou, cadê? Não tem no céu, não tem na terra. Quem é que vai abrir o livro da história? E apareceu o Cordeiro de Deus. Ele abre o livro da história e ele controla a história. Mas ele faz isso de que forma? Diz lá o Apocalipse: com as orações dos santos. Olha que coisa linda. Nós estamos orando. A igreja não para de orar. A perseguição vem, a luta vem, a dificuldade vem, mas a igreja ora. E por último, nós participamos exatamente, ativamente, de tudo isso que Deus está fazendo no mundo, do que Ele prometeu, quando nós somos o povo que se caracteriza por uma vida de oração. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos cantar para terminar então, como eu prometi? Vocês têm o cântico de vocês ou eu posso sugerir o 580? Mas pode ser o de vocês, não tem problema não. Não sem problema algum, pode ser o que vocês separaram. Só estou falando, se não tiver,
pode ser o 580, mas se tiver, cantem o que vocês já separaram, porque eu não quero interferir. Afinal de contas, vocês ensaiaram ontem, eu estive aqui. Vocês trabalham. Então, irmãos, para nós nos despedirmos, vamos cantar. Qual vai ser? Então, se é o 580, vai ser uma oração cantada. Vamos fazer essa oração mais uma vez. Essa vai ser a nossa oração de despedida. Você pode visitar, meu amado. Por favor, vem, visita a tua igreja, ó bendito Salvador. Sem tua graça, ela murcha, ficará e sem vigor. Que o Espírito de Deus, então, nos abençoe, conforme tem prometido em sua palavra. Amém? Puxa lá.